Olá, investidores, tudo bem com vocês? Espero que estejam. Hoje nós falaremos da empresa Banrisul, BRSR6. Até o final desse vídeo você vai saber se faz sentido ou não eu ter Banrisul na minha carteira e por quais motivos. Hoje é dia 28/9 e nós estamos vivendo um momento bem estressante no Ibovespa. Só para vocês terem ideia, hoje praticamente todas as principais bolsas do mundo performaram de forma positiva, fechando nós numa queda de mais de 2,5%. Então isso faz a gente entender que, tanto quanto escolher boas ações, é nós fugirmos de ações que estão caras. Nesse sentido, eu convido você para se inscrever nesse canal. Só para você ter uma ideia, no dia 7 de setembro eu fiz um vídeo sobre Banrisul, 7 de setembro, com a capa Cuidado. Esse vai aparecer o card e depois você assiste esse vídeo. Desde então, Banrisul caiu algo próximo de 26%. Ou seja, se você tivesse colocado 10 mil em Banrisul, você estaria perdendo agora R$ 2.600. Então, aproveita essa oportunidade de se inscrever numa comunidade que tem 100% do conteúdo gratuito. Se inscreve aí agora e se ao final desse vídeo você achar que o conteúdo é ruim, tira sua inscrição, deixa um dislike nesse vídeo. Agora, sem mais enrolação, logo depois da vinheta você vai ter acesso à minha tese sobre Banrisul. Here we go. Vamos lá, Banrisul ele é um banco público do estado do Rio Grande do Sul. Ele já tem um tempo considerável de bolsa, 43 anos. Então ele já passou por diversas crises. A gente tem a opção ON e a PN. A ON, pelo Free Float, ela é uma ação, na minha opinião, inviável de ser sócio. Por quê? Como que são poucas ações que estão livres para ser negociada, ela sobe e cai muito facilmente. Então, muitas vezes de forma injusta. Além do mais, vocês vão perceber que ela é uma ação mais cara. Olha, enquanto a ação ordinária tem um PL de 5,38, ainda que seja um PL baixo, a ação PN ela tem um de 4,70. Então, eu de cara já descarto entrar em BRSR3. Beleza? Então, essa seria a primeira observação. O segundo ponto, você tem que saber que o governo do estado do Rio Grande do Sul é o grande acionista, é o controlador dessa empresa. Então, ela vem com todos os ônus e bônus de ter uma estatal por trás. O bônus, talvez, é uma empresa que é mais difícil de quebrar, porque o governo chega junto com o dinheiro se preciso for. E outra é que os governos mudam e elas podem passar por ingerências ou más gestões. Beleza? Então, agora você já está ciente disso. Vamos dar uma olhada no balanço de Banrisul. A gente vê que ela tem um índice de Basileia confortável, 16%. É um ótimo padrão, está compatível com os grandes bancões, Santander, Itaú, Banco Bradesco, isso não é um problema. E o lucro ele vem crescendo com o tempo. Tudo bem que nós tivemos uma queda comparado com o ano anterior. Mas isso foi natural justamente pela pancada na economia real, que os agravamentos que aconteceram esse ano, né, em toda a economia são sabidos. Mas o lucro líquido é um lado interessante. Se a gente pega também o patrimônio líquido, a gente percebe que ele vem crescendo, o que também é um outro dado bacana. Então os dados aqui contábeis de Banrisul me parecem bastante interessantes. Beleza? A gente pode olhar até aqui do último trimestre e a gente percebe que isso se confirma, mantendo o índice de Basileia em 16%. Agora vamos dar uma olhada então nos outros indicadores fundamentalistas. Como que nós vamos descartar aqui a ação ordinária, até por ela ser mais cara e ter uma volatilidade bem maior, vamos fechar ela aqui, beleza? E vamos pegar aqui então a preferencial. A gente vê que ela tem um VPA muito acima do valor da cotação. E isso é também um dado bastante interessante, bastante convidativo, uma vez que isso traz uma margem de segurança para quem quer ser acionista.
Quando ela tem um valor patrimonial acima do valor da cota, vamos supor que a dívida aumente a um ponto que seja interessante diminuí-la. Empresas que têm um grande valor patrimonial podem se desfazer de determinados ativos para cobrir essa dívida, diferente de empresas que têm, por exemplo, sei lá, patrimônio líquido negativo, que seria inviável ter esse tipo de solução para diminuir a dívida. Então, o Banrisul tem um ok nosso por causa disso. Se nós pegamos o PL, é um PL também, na minha opinião, dos sonhos. Não quer dizer que, mantendo os mesmos indicadores que hoje ela mantém, de lucratividade, dividend yield, você precisaria ser sócio dela por menos de 5 anos para ter todo o seu investimento reavido. E se você compara com a poupança, se você compara com outras ações dos setores industriais e até com outros bancos, você vai ver que 4,70 é um índice incrivelmente bom. Vamos pegar aqui, talvez, um banco muito famoso aqui que seja Bradesco, BBDC4. Olha, é 9,96. Se você pega o BBAS3, que é o Banco do Brasil, é 5,38. Também é muito baixo. Mas Banrisul, até onde eu tenho nota, figura como um dos bancos mais baratos atualmente. Beleza? Vamos vencer essa etapa. Outra coisa é que, se nós pegarmos uma comparação de rentabilidade de Banrisul com o próprio Ibovespa nos últimos 2 anos, a gente percebe que Banrisul sempre teve uma rentabilidade melhor. Ó, abrindo aqui uma vantagem na casa dos 60%, sendo que agora isso mudou. Então, se nós pegarmos a rentabilidade histórica, é mais provável que Banrisul suba do que o Ibovespa suba muito mais do que ela. E se a gente puxa para um quadro de 5 anos, a gente percebe também que Banrisul sempre teve uma rentabilidade maior do que o Ibovespa. Isso tem algum critério científico? Isso é algo suficiente para que Banrisul então suba? Não, mas isso é um histórico de como o mercado se comportou nesse período de tempo. Isso são marcações a mercados. Então eu, pelo menos, levo isso em consideração nas minhas análises do que eu vou comprar e do que eu vou vender. Eu sei que nos últimos 2 anos, Banrisul sempre esteve acima do índice Bovespa. Vamos vencer essa etapa também. A gente percebe que Banrisul vem caminhando para diminuir os custos. Então ela vem costurando com o sindicato dos bancários desligamentos, redução. Muito porque provavelmente ela vê a migração para plataformas tecnológicas como saudáveis e outras até mesmo para que encare esse momento, esse ano de quase recessão que nós estamos passando aqui no Brasil. Então esse é um ponto positivo. Você está vendo então um desinvestimento de Banrisul, provavelmente desligando aquelas pessoas que têm os maiores salários. Não é que eu acho que isso seja bom para a família dessas pessoas, mas aqui a gente está só olhando com um olhar de acionista. Se você é empregado do Banrisul, eu lhe desejo sorte e que, caso seja desligado, tenha uma rápida recolocação aí no mercado de trabalho, ok? Um ponto negativo é que algo que seria um gatilho fenomenal para a Banrisul seria a privatização. Se Banrisul fosse privatizada, ela provavelmente seria negociada a um valuation dos bancos privados. Como a gente viu lá, os bancos privados eles são melhores cotados pelo mercado, justamente por não ter aqueles problemas de ingerência, mudança de governo e coisa e tal. Em relação à privatização, que poderia ser um gatilho espetacular para que Banrisul, a partir de agora, fosse negociado aos valuations de bancos privados, eu sinto informar que dificilmente essa privatização vai sair. Primeiro porque no Brasil a gente não tem um histórico positivo de privatização de empresas, muito menos de banco. Haja vista o tempo do Banco do Brasil, né? Vem desde do Império Português e até aí continua sendo estatal. E outras porque muitos gaúchos entendem que o Banrisul é como se fosse um patrimônio do estado do Rio Grande do Sul. E como vocês podem ver, isso divide opiniões. Então, se você for entrar em Banrisul, entra pelos indicadores fundamentalistas. Se
a privatização vier, vai ser sim um puta gatilho que a gente não estava esperando, entendeu? Então isso pode ser algo bom, excelente, mas eu não faço essa conta de privatização para entrar em Banrisul. Outro ponto que eu tenho muito apreço é a simetria. Se nós dermos uma olhada aqui no gráfico de Banrisul, nós vamos perceber que ela está muito próxima do pior momento da crise, que foi em março, que as ações quase todas encontraram-se nas mínimas, 9%, e que Banrisul, na data de julho de 2019, ou até mesmo de janeiro de 2020, era negociado acima dos R$ 20. Então, se nós pegarmos aqui, ó, um preço mais ou menos próximo dos R$ 12, 11,70, e jogarmos aqui, já são 82% de lucro. E se nós formos muito otimistas, nós podemos ter mais de 100% de lucro a um histórico recente de Banrisul. Será que muita gente não entendeu que esse vírus talvez mataria muito mais pessoas do que morreram e que teria um dano muito mais acentuado na crise? A minha percepção é de que quando eu saio na rua, as coisas estão caminhando velozmente, rapidamente, para condições e situações normais. A construção civil, pelo menos aqui na minha cidade, está extremamente aquecida e os bancos chegam juntos nesse tipo de crédito, entendeu? Então, para concluir, Banrisul faz sentido ou não eu ter na minha carteira? No caso, Banrisul sim, faz sentido eu ter na minha carteira. Eu tenho uma posição relevante neste banco, principalmente pelo PL baixíssimo, pelo VPA dele ser bastante confortável na minha tese de investimento e pela assimetria. E se a privatização vier, eu entendo como um lucro que eu nem estava colocando na minha conta. Beleza? Agora, galera, se você é novo nesse canal, você faz aquele trato comigo, mantenha a sua inscrição, deixa o like, comenta o que você achou do conteúdo, qual ação você quer que nós façamos a análise, qual que é a sua ação preferida, que nem seja de banco, beleza? No mais, galera, para quem já é meu inscrito, muito bom te ter aqui, sigamos em frente e nos vemos em breve. Tchau, tchau.